será? Acho que a gente tá ao vivo. Uou, galerinha, pessoalzinho Mas a gente tá que está travadão, agora. travadão, travadão. Não, Dá uma conferida, dá uma conferida. a gente deu uma travada, mas agora a gente está funcionando novamente. Caralho, velho. Acho que foi só o início. E aí, terráqueos desta terra em transe, vocês estão dando uma entrada. Olha essa brisa, mano. Já começa assim, mano. E aí, Carolzinha? É porque a gente está em transe e está na terra. E faz E tempo, hein? esse E faz tempo, hein, que a Terra está em transe. mas não tem passo. Caralho, mano. E sempre tudo fazendo a gente ficar nesse transe infernal que tudo dá errado, cara. É A complicado. gente tá travando aí ou tá suave? Confere aí, porque, Estamos mano, eu suaveira. tô sempre em choque agora, mano, com essa Não, porra. estamos suaveira, estamos na suavidade. Estamos vivão, curtindo a madrugada. Oh, aí sim, hein? Caralho. Foi, voltou pra outra galáxia e já tá como? Daquele jeitão, Carol? Daquele jeitaço. E aí, mano, como é que foi a semana? Como é que você tá? O que você quer falar pra nós aí antes da gente começar a falar do bagulho doido que a Mano, gente eu vai acho que falar hoje? a gente já tem que começar a falar. Eu só quero dizer que eu lembrei agora há pouquíssimo daquele meme que eu amo. Na verdade, não é um meme, é uma reportagem, é um vídeo bem curtinho. Eu Qual? vi ele hoje e eu amo tanto ele. É bem curtinho, que o cara tá. Ele é motorista de ônibus, mas ele é um motorista bonito, sei lá, motorista gato. Você já viu essa reportagem? Não lembro, mano. Que aí a reportagem começa assim: olhos verdes, cabelo bem transado. Aí eles entrevistam um velhinho e o velhinho fala: tá dentro da moda, ele tá na dele. Você Demais tinha essa que ter esse meme reportagem. aí, mano, pra passar agora, mano. Putz, mano, é que enquanto a gente tava Você tava pra lembrando, você entrar, tava eu tava lembrando. chorando de. Tá dentro da moda, ele tá na dele. Nada, mano. Velho, brisado, mano. Fora o termo cabelo bem transado. É muito da hora. Quem fala isso? Ninguém fala mais, mano. E não é uma reportagem tão antiga, tipo, antiga, 980, é 90. antiga, mas sei lá, enfim. É isso, bom. Eu Mano, o que acho eu que a queria gente. falar, mano, é que finalmente a gente teve uma repercussão aí, mano, no Ah, TikTok, verdade, cara. verdade. E uma galera, mano, um monte de bolsonaristas, de pessoas Não, de direita aí, falando vários comentários de amor, né? Como sempre aí. eu achei legal. E eu achei da hora demais, cara. Porra, tá maluco, mano. Mal já falava, mano. Se você está É, incomodando, você está incomodar. fazendo certo. Tá É, ligado? então, eu achei da hora porque a gente incomodou alguém. Quer dizer, uma galerinha ali. Mano, os caras é muito doido, né, mano? Tinha um super-homem lá do nada. Tinha o cara de um super-homem que disse. Como é que ele disse? Vocês não representam os trabalhadores. Foi o super-homem que disse isso, né? Foi o super-homem, cara. O outro cara E falou alguma coisa do super-homem ser capitalista. Mas ele é, não é? Eu não sou fã de HQ, nem essas porra eu aí, também mas. não, não vou saber dizer, mas ele é o Mas eu acho super-homem. acho que todos esses heróis norte-americanos são, mano. Mano, eles destroem as cidades, cara. Todo o bagulho deles eles estão destruindo as cidades, estão destruindo os prédios. Eles Então, mano, distraem muito, né? Como é que reconstrói mano, isso depois? Ninguém o fala. departamento de infraestrutura e urbanismo das cidades ali. Ninguém Rapaz, fala sobre a dificuldade de reconstruir, tipo, Gotham City, sei lá. Ninguém fala sobre a eu acho que dificuldade de falam, eu acho que falam. falam. É que Eu acho que deve ser algum assunto falam. em Eu acho que alguma Gotham é porque o Gotham. multiverso. Não, Gotham com certeza, porque tem essa parada da cidade, né? Tá em decadência, porque tá em decadência política. Então talvez tenha assim. É, pelo que eu sei, o Batman é um pouco mais político, cara. Mais É, ou menos, né, também, porque, bom, enfim, cara. cara, eu Vamos não sei. voltar aqui, ó, pra essa terra em transe chamada É... Brazilians. Terra Brasilis. É... Pois é. é isso, gente. Vamos diretão já pro nosso tema, porque na nossa última live a gente deu aquela empolgada novamente. Na verdade, não, é porque era muita coisa mesmo. Acho que era um documentário enorme e, enfim, várias coisas foram acontecendo, muitos papos legais, acabou rolando. Mas acho que quando a gente puder ir direto é melhor, né? Enfim.
Vamos lá, vamos tentar. Vamos nessa. Então, hoje nós só. Terra Deixa eu em sair. transe. Terra em transe. Acho que eu vou sair da. Eu vou descer até a terra. Caralho, teve efeito especial no bagulho, mano. Gostei pra caralho, mano. É Foi isso, brabo, eu cara. cheguei. Foi brabo. Eu Entregou, mano. cheguei Entregou. pra vocês, tá vendo? É, cara. Caralho, Não é pouca mano. coisa, não, a Carolzita aqui. Esse efeitinho foi monstro, mano. É, porque hoje eu interpretei. Como a gente tá falando de um clássico do cinema brasileiro aí, eu resolvi fazer a minha interpretação pessoal aí de uma guerra numa terra em transe. Eu tava em transe, cheguei em transe. Mas, gente, sei lá, uma loucura. Terra em Transe é realmente um clássico brasileiro, assim, sei lá, diga o que quiser. Será que é, cara? Ju, eu lembro que eu assisti a primeira vez na TV Brasil. Tudo bem, tô falando que todo mundo tinha acesso à TV Brasil, que era um negócio. Não, tudo bem, eu não vou dizer que não, mas é um clássico, assim, desses filmes mais underground, assim, mais eu acho que é um filme doido brasileiro, não, que é muito interessante de ver que mas ele é muito famoso, essas paradas estavam rolando aqui no Brasil, tá ligado? Ele é muito famoso, ele tá em várias listagens de cinema, tudo bem, não tô falando cinema exatamente popular, assim, mas ele tá em várias listagens de filmes, de melhores filmes, inclusive ele é um expoente de um movimento cinematográfico brasileiro. Então, que é o Cinema Novo, né? Cinema Novo, o nome? Eu nem sei, mano. Ah, do Cinema Novo? A fonte aqui hoje é uma fonte maravilhosa, gente. Ó, Wikipedia. Meu Deus. Wikipediazinho, tá ligado? Mas é só pra saber os dadozinhos, né? Os dadozinhos. Puta, mano. Pior que não tem. Não tem o quê? Wikipedia não tem porra nenhuma falando, mano. Calma, eu tenho aqui informações. Caralho. Mas basicamente. Terra em Transe foi um filme. Por que eu tô querendo dizer que, tipo, por exemplo, ele é um filme que. Bom, acho que eu vou andar muito com a conversa, é melhor falar mais pra frente. Ele é um filme que saiu em 67, né? E feito pelo. No Brasil, em 67. Vamos lá. Vamos lembrar o que estava acontecendo. Tentar entender o que tá rolando no Brasil nessa época. É isso. Você quer falar? Quer que eu fale? Eu sempre falo na quarta parede, mas eu tô falando com você e com o público, tá ligado? Tudo Mesmo bem. que o público seja só um poltergeist, tá ligado? Não, mas ele vai. Mas ele. No futuro ele é alguém. Você que eu estou falando com você aqui agora, você é alguém. É isso. Eu sou. Mano, tá muita loucura hoje aqui. Eu acho que a coisa tá meio fora do controle, sei lá. Mas, galera, vamos voltar aqui, né? Então, o que eu queria dizer. A gente tá aqui, mano. Tá em transe, Carol. Nossa, a gente tá muito em transe. E a questão é que esse filme, ele saiu nos primeiros anos que tinha acontecido a ditadura militar, né? 67. Então, tinha aí uns 3, 4 anos, né? Que a ditadura tinha acontecido, né? Tava rolando. Dado start, deu início no bagulho. Até por isso que o filme tem, dizem, né? É difícil dizer, assim, eu acho que é difícil dizer sobre o que esse filme fala exatamente. Tem lá uma história, não tô dizendo que não, mas existem várias interpretações de todos os lados, e o próprio Glauber Rocha, né, que foi o diretor. Quase que eu falei Glauber Braga, mano. O Glauber Rocha, que é o diretor desse filme, né? Enfim, ele fez diversos textos e entrevistas falando sobre esse filme e tudo mais. Mano, então, ele parece o Mr. Bean, mano. Parece, né? Parece mesmo. Eu também acho que ele aqui, parece. Mano. Cadê? Olha lá, ó. Olha, esse é o Glauber Braga, galerinha. Caralho, mano. Que fita, né? Pois é. O Mr. Bean... Nossa, ele morreu em 81, mano. Morreu novo. Caralho, tio. Novo não, morreu faz um tempo já e... Ele morreu 49 anos, 42 novo. Anos. Sim. Caralho, mano. Então... É isso, assim. Terra em Transe, ele é um filme brasileiro, como eu disse, ele é um grande expoente do cinema novo, que é um movimento, Ju, que, tipo assim, é um movimento brasileiro de cinema, assim. Esse tipo de, digamos assim, esse tipo de movimento só teve no Brasil, não é muito louco isso? Assim, é um movimento político, não é? Não, é um movimento cinematográfico, que teve ali, que começou ali em 1960, foi até mais ou menos 70, mas era um movimento que aconteceu, claro, muito pautado no que estava acontecendo politicamente no país, porque ele é destacado por trazer sempre essa desigualdade social, né, que estava acontecendo justamente nesse período, como a gente falou. O filme
passa um pouquinho depois do que começa a ditadura militar. E o cinema, esse cinema novo é um movimento que tenta trazer justamente demonstrar essa instabilidade política, social, racial e classista que está acontecendo nessa época no Brasil. O Glauber Braga, Glauber Braga! Glauber Braga, que troca, mano. Mano, não tem jeito, mano. Parece muito o nome, mano. Caraca, caralho. Mano, o Glauber Rocha, ele inclusive dizia que o que ele queria trazer, principalmente no Terra em Transe, mas na sua marca ali cinematográfica, era justamente esse cinema do terceiro mundo, né? Sem copiar modelos europeus e norte-americanos. A ideia era isso com o cinema novo, e era um movimento que aconteceu somente aqui no Brasil. Igual e esse filme, sim, depois esse filme também é considerado como eu posso dizer, um dos primeiros movimentos para chegar ao tropicalismo também, que aconteceu logo depois. Então esse filme está nesses dois movimentos artísticos aí muito muito potentes nessa época, né, que surgiram nessa época até. Mano, movimentos de contracultura, tá ligado? Com certeza. E contracultura não tem jeito, cara. A política está envolvida, né? Assim, esse parece que acho que é um filme que o Glauber ele tá até um pouco mais maduro, né? Acho que é um filme bem posterior aos outros que ele já tinha feito. Sim, aos dois ou três primeiros então, que ele já era um diretor que já estavam sabendo sobre e tal, já tinha feito um barulhinho, né? Com aquele outro lá, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem outros aí também. Tem um outro também, anterior. Ele traz, na verdade, nesses outros filmes, nesse aqui já é outra brisa, mas que ele traz um lance do cangaço também, né, mano? Ele traz ali. Aqui nesse filme já... Cara, é muito louco, assim. Eu não sei se é um filme surrealista. Eu não sei o que eu posso falar Cara, sobre ele é um filme do cinema novo, Ju. Como eu falei, ele tem um movimento próprio, assim, muito único. Ele é muito único. Não tem nada que pareça com isso. Mas eu vou ser bem polêmico com esse filme aí, cara. Porque, assim, a segunda vez que eu assisti... E, mano, puta, eu achei um filme extremamente confuso, cara. Mas é. Um filme extremamente confuso. Parece que o Glauber, ele é um cara que ele parecia meio que acreditar na política, mas ele foi envolvido por uma parada que eu não sei se na época já tinha sido lançado, mas o George Orwell, sabe? Sim. 1984. Isso. Apesar do Glauber, falaram que ele era de esquerda, né? Mas... Ele fala muito sobre socialismo nos textos, né? Nesse filme aí ele não fala de socialismo, ele fala não, nesse filme não, mas nos textos dele ele fala muito sobre socialismo e enfim, como alternativa e tudo mais. Esse filme não fala exatamente de socialismo, é uma crítica política mesmo. Não, cara, eu acho que é totalmente um bagulho socialista. Mas, revolucionário assim, também. Pegando em várias referências. Por isso que eu achei assim, ó, é um filme, cara, que... Por isso que eu até também tava dando ênfase nessa questão aí de... tanto política quanto também de... Mano, acho que esses caras aí desse movimento, eles não eram uns coitados, tá ligado? Eles não eram o povo, né? Como até mesmo no filme fala, né? Porque quem é que tava fazendo o filme, sabe? Com tanta referência artística, cultural, filosófica, poética que tem nesse filme. Porque esse filme, mano, se você é uma pessoa que você tem ali se você conhece uma paradinha ou outra na política, na filosofia e tal, você começa a entender quais são as referências, né? Acho que eu tinha visto até um bagulho do que o Glauber ele tinha gravado, eu não sei aonde que eu vi, porque ele tava falando sobre Freud. Tipo, um cara nessa época falar de Freud, mano, Freud é mal falado até hoje, cara. Tá ligado? A psicanálise ainda é tida como uma pseudociência, ainda é tido como um método que não tem nada de científico, né? Mas que... no mínimo disruptivo falar de psicanálise, né? Até ainda hoje. Então, em 67... Terra em Transe, pra mim, é um filme que realmente, assim, sei lá, mostra uma pessoa que tá confusa, mano. Tá ligado? Eu acho que o personagem principal mesmo do filme, que é o maluco lá, qual é o nome dele? O Paulo. Uhum. Ele é uma pessoa, assim, que é contraditória pra caralho, assim, sabe? Tipo,
Mostra que todo mundo ali né? Mas até o nome, Terra em Transe, e essa parada de ter sempre um lance de dois lados, assim. Sempre tem, né, mano? Na verdade, são vários políticos ali que tem na trama tal, que o Paulo é um escritor, né? Que ele trabalha em certos Ele é um jornais. jornalista, escritor e poeta, né? É. Eu considero ele escritor porque eu acho que é isso. Ele é escritor e poeta, mas ele se atira na política. Não, e Porque, ele é jornalista também, ele trabalha lá num jornal. então, Parece mas ele ele trabalha. só trabalha lá nesses lugares porque é o único meio que ele tem de conseguir alcançar o público e talvez a Não, dimensão que tudo ele bem. queira, Não estou dizendo né? por que ele está lá, estou dizendo que ele é um jornalista. E também acho que é bem subjetivo, cara. Tipo, é um filme que eu não sei se eu tô falando merda, mas parece tipo que ele é movido a aforismos assim, sabe? Tipo, Eu acho, na verdade, assim, ele tá nessa luta, ele é muito idealista, assim. também. E aí é esse o problema que faz com que ele, por E eu acho que é exemplo, muito derrotista também, sabia? pode ser, assim, o Porque em filme 1967 já tinha acontecido o que no mundo, cara? Acho que a Coreia do Norte já tava modo on. já, União Soviética em 67, eu não sei se já tava em declínio, cara. não, eu acho que é Eu acho que 67 não, acho que ainda não. 67 ela tava lançando o Homem na Lua, não é? Não sei. Porque Em declínio não porque tava, não sei se foi 67. em 69 os Estados Unidos mandou o Homem à Lua. Então, É. bom, eu realmente Em não sei. declínio eu acho que não, porque declínio vai ser lá para 80 e poucos, assim, então, Gorbachev, é a época é, Então, o Khrushchev já é uma época meio passe na União Soviética, pelo que eu sei, né? Pouco que eu sei. E depois o Gorbachev veio e depois até fez propaganda na Pizza Hut, tá ligado? Como se fosse um símbolo de liberdade no país. sim. E... Mas ao mesmo tempo também, cara, Terra em Transe me lembra uma outra obra também, sabia? Me lembra Utopia, mano, do Thomas More, né? Porque se passa num lugar fictício, né? Se Uhum, passa no país Eldorado, uhum, né? País Eldorado. E se você for ler lá o Thomas More, tem também lá o país O- lá. Esqueci o nome, cara. Ai, Não também é já tô... Utopia o nome, é outro nome lá. Enfim, que é um lugar lá que tem as suas questões políticas e tal. E que nesse aí também, né? No Terra em Transe a gente vê ali que é um bagulho. É um. É um tipo de Brasil meio estereotipado, assim, numas Mas coisas. eu acho que é por isso, assim, ele não queria copiar nenhum tipo de outro lugar no mundo, porque ele queria trazer exatamente o recorte brasileiro, mas de uma forma tão exagerada, mas tão teatralizada, que precisava de um alter ego até para o país, assim, sabe? Acho que era isso, assim, porque é um recorte muito próprio de um lugar que, apesar de existir, ele colocou tudo à tona, assim. Então, eu acho interessante essa coisa dele criar esse país fictício, assim, o país e toda essa todo esse local territorial fictício, porque eles também passam pela cidade de Alecrim. Acho que o governador da cidade, enfim, primeiro antes de virar candidato a prefeito, ele é governador de Alecrim, o populista lá, enfim. A gente vai falar dos personagens logo mais, mas sim, se passa em Eldorado, que é um lugar totalmente fictício. E o Paulo, esse jornalista, poeta, escritor, ele acho que o principal ali do filme. E ele é muito ligado ali com a política local. E Não sei logo se no ele é o começo do. principal, mas ele é o, sei lá. Se fala coadjuvante? Não, não é isso, né? Não, não. Coadjuvantes são os outros, que não Coadjuvante são é os principais. outros, né? Eu considero ele como sendo Ele é meio que o principal, uma né? figura Parece que principal, a porque gente tá meio que dentro da cabeça dele, assim, também, às vezes. E a gente vê uma trajetória muito dele, assim, nos lugares que ele tá. Quando a gente vê os outros os personagens, a grande parte das vezes, não a maioria, mas não todas as vezes, mas a maioria das vezes ele tá. A gente vê ele relacionando com os outros personagens, entendeu? Ele tá sempre nas cenas. Os outros personagens aparecem a partir da perspectiva dele. Então, assim, e além disso, tem a trajetória. No começo a gente sabe que ele vai morrer. A primeira cena do filme é praticamente mostrando que ele vai morrer. Então a gente já começa o filme daí, e aí eu sempre fico inclinada a pensar, eu sempre fico interessada em filmes que dão um grande acontecimento de cara, assim, porque eu fico sempre pensando o que vai vir a partir daí. Mas Terra em Transe é tão peculiar, é tão único, que o que vem a partir daí é uma coisa
enfim, sei lá, eu não sei nem dizer. É um tipo de filme que eu nunca vi nada do tipo. Ele é muito teatral, ele quebra a quarta parede o tempo inteiro. Então eu fico pensando que se não fizeram peça sobre isso, seria interessante fazer. Tudo bem que é trazer essa coisa. A diferença é justamente trazer essa teatralidade extrema para o cinema, né? Então talvez voltar isso para o teatro não seja tão genial, mas tem essa questão. O Paulo, no começo, a gente sabe que ele vai morrer, mas um pouco depois disso, ou antes, eu não lembro, mas no começo ainda, a gente percebe que o que está acontecendo ali é uma situação de disputa política. O Paulo, ele geralmente ali, ele estava acostumado, ele está sempre ligado com política, mas ele estava apoiando o candidato conservador durante muito tempo, mas ele passa a querer, ele se aproxima e passa a querer um candidato mais populista, que faça mais pelo povo, e aí ele começa a apoiar, antes ele apoiava o Porfírio Dias, né, que era o candidato conservador. Eu acho que é importante dizer, né, Ju, que esse nome Porfírio Dias não é à toa. Não sei se você sabe. Mano, eu fiquei pensando nisso daí, mas eu não consegui ligar na hora. Não sei se minha cabeça hoje tá. Porfírio Dias, ele foi. É isso que é interessante, né? Ele joga o nome de uma pessoa real que foi um dos maiores ditadores do México, né? Ele foi um militar mexicano e foi um ditador real, assim, no mundo real. E ele foi deposto, ele caiu com a Revolução Mexicana de Emiliano Zapata, em 1910. Né? Então, esse nome não é à toa, né? E olha, não é um representante exatamente brasileiro. Por quê? Porque nesse momento a gente estava vendo ditaduras militares, não dá para colocar nomes de militares brasileiros, assim, a não ser que você fosse muito louco, entendeu? Então, ele traz um recorte de América Latina ainda, porque ele ainda, o Glauber Braga Rocha, faz questão. O Glauber Tem Rocha jeito, mano, o Glauber Braga vai ficar agora. Braga fica uma coisa que combina, sabe? Mas, que é contemporâneo nosso. O Glauber Rocha, ele faz um... Aí até me perdi aqui, nem sei o que eu tava falando mais. Caramba, mano. O Glauber Braga, mano, invadiu, mano, o pensamento. Não, ele não faz... O Glauber Rocha, ele não faz à toa em colocar o nome de Porfírio Dias como sendo. Então, ainda tá dentro de um recorte de Latinoamérica, não está copiando os modelos europeus e norte-americanos que normalmente se fazia, mas ele não coloca exatamente uma figura brasileira para não... É uma figura brasileira, só o nome que ele não coloca. Justamente porque eles estão vivendo um momento político de ditadura militar. Então, apesar de você querer ser revolucionário e contraditório, ele teve ali seus limites para esse filme poder passar, pelo menos, né? Porque não adianta você fazer um filme que bate tanto na cara, assim, da política, mas é censurado. Esse filme, inclusive, só não foi censurado porque a censura disse que ele era tão confuso. É isso que eu ia falar, mano. Que é um filme muito confuso, mano. Só que eu acho que é proposital, porque chega a ser uma hora que mano, é muito confuso. Muito confuso, mano. Eu fico pensando, mano, não é um filme pra qualquer um. Vai ter muita gente que vai olhar esse filme e vai falar, não nossa, só mano, isso. que então, loucura é essa? Ô, Paulinha. E aí, Paulinha? Tem um... Tranquilidade? Ela tá aí no Tranquilidade na nave, tamo suave à vontade. Cadê ela? Ela tá ali, ela tá ali. Ela tá ali, tá ali, tá ali. Toda vez que canta essas que não podem. Mano, é horrível essa música. Desculpa, Paulinha. Então, ficou Paulinha, deixa eu ver especificamente pra ela. Enfim. Meu Deus. Que loucura. Mas, cara, era o que eu tinha falado pra você, mano. Esse filme é um filme, mano, que não é pra qualquer um, tá ligado? Eu lembrei. Tipo, mano, é um filme super cabeçudo. Você vai ter que saber, por exemplo, essa sacada aí que a Carol falou. Eu sabia que esse nome não me era estranho. Mas, puta, sabe? É um bagulho que, tipo, mano, 1967 o cara tava falando desses bagulho aí. Tá não, ligado? E aí tem uma coisa. Apesar que também nessa época tinha muita gente politizada no Brasil, né? Claro, não é que não era tinha gente politizada. pra caralho politizada. Então, mas a verdade é que esse filme recebeu muitas críticas de ambos os lados políticos, assim, esquerda e direita, porque uma crítica muito grande que se fazia na esquerda com relação a esse filme, né? Teve até um livro, um cineasta, um crítico de cinema brasileiro, apesar dele ser brasileiro, o nome dele é francês, que é o Jean-Claude Bernardet. Desculpa, mas... Ai, cara. O que foi, menino? Eu acho muito engraçado, mano. Esses nomes franceses é tudo assim, mano. Jean, Paul, não sei o quê. Jean-Claude. Jean-Claude, sei lá, pro caralho, enfim, mano. O Jean-Claude Bernardet, ele fez um livro que falava justamente desse cinema novo brasileiro e a sua contradição
porque no fim é um tipo de cinema que é tão difícil tão difícil de entender mesmo. A ideia do cinema novo era trazer essa consciência política, essa consciência social para a população. Só que ele é tão contraditório, é tão difícil, que no fim ele não faz isso, entende? Ele acabou ficando nesses nichos cults, assim, academicizados, que é o que o cinema se propõe a não fazer exatamente. Podia até estar nesses lugares, mas o povo tinha que ter mais contato, entendeu? Não que o povo seja burro, não é isso, mas é um filme que realmente é bastante contraditório. O Glauber Rocha, ele dizia em entrevistas que essa confusão era proposital, claro, né? Evidentemente proposital, mas porque o povo, ao olhar, ao confrontar a sua própria fome, porque essa miséria que o filme trata, e não necessariamente a miséria de comida mesmo, mas a miséria estética que ele traz, ele diz que é uma coisa que ele faz porque é justamente para trazer esse choque. As pessoas, quando começaram a ver esse filme, começaram a achar difíceis e contraditórios porque eles não suportam ver, de fato, como a gente leva as coisas aqui no Brasil. Não, e também, mano, filme preto e branco, sabe? E aí, tipo, por exemplo, as falas também são... Eu não sei se tô falando merda de novo, mas eu acho que parece uns aforismos, assim, sabe? Parece um bagulho poético, assim. A figura, mas não, é totalmente poético. A figura do Paulo, né? O Paulo, poeta, jornalista, ele é uma figura muito emblemática, porque ao mesmo tempo que a gente se conecta com o revolucionário, a gente se conecta com esse revolucionário idealista, ou seja, ele não consegue, porque ele está sempre buscando esse ideal do que para ele é bom, e ele tem ali suas contradições, por exemplo. Na verdade, no filme chamam ele de anarquista. Chamam ele de anarquista em um momento lá. Mas não que os anarquistas não fossem revolucionários. Revolucionários, não mas fica... é interessante. Chamam ele, porque mas... quem é o quem me lembra muito também dessa anarquia dele é bizarro, porque aí de novo, aí começa a ficar cabeçudo o bagulho, mas tem muito de Nietzsche assim no Paulo, cara. As coisas que ele fala, o jeito que ele fala, assim. É muito aquele rebelde da elite, assim, sabe? Porque é isso, a idealização a todo custo. A todo custo, sem observar de fato o que está acontecendo na realidade. E aí tem uma ele cena... Ele só vê pelo centro estético, parece, da parada. Pelo ideal, Ju, pelo ideal eu morro, pelo ideal eu viro um mártir, pelo meu ideal, mas ele não vê o que está acontecendo ali na prática. Tem uma cena que eu acho que é o que mostra bem essa... Ele tem aversão ao povo, cara. Exato, então, é isso que eu quero dizer. Porque o povo é o que é real, não é ideal. Então, tem uma cena que mostra ele tendo que lidar ali com o povo, e naquele momento o Paulo se torna quase que um general, um capitão. Ele quer eleger um candidato populista, ele acredita nisso, mas no fim, quando ele tem que lidar com o povo, ele é super agressivo. Então, essa contradição é muito marcada. O povo de burro. E aparece várias vezes, né, cara? Tem uma cena até que é muito interessante, mas é lá pro final, assim. Eu sei, eu marquei alguns minutos de cena, se você quiser mostrar. Tem uma cena que ele pega no rosto, né, de uma das pessoas do povo. O povo fala, um cara lá, acho que é Jerônimo o nome dele, ele fala, o povo sou eu, e começa a falar o que é o povo, o que ele espera. E aí um outro cara fala, o povo sou eu, esse não é o povo sou eu. E aí ele pega na cara dele e fala, esse é o povo burro, apolítico. E imagina se Jerônimos estivessem no poder. Então é muito foda, assim. Deixa eu tentar achar aqui, mas eu acho que é... se liga. Tem essa cena aqui, ó, que esse Mário Faustino, ele é um cara ali também, não é? Que ele encontra. Eu não lembro quem é o Faustino, cara. Eu já não sei. Basicamente os personagens... Acho que ele é um personagem também, não é? Eu não sei. Mas os personagens principais que a gente tem que saber desse filme, ele é o próprio Paulo, que é esse personagem principal. Aí o Mário Faustino é tipo um poeta, eu nem faço ideia, né, mano? Eu também não conheço, então tem alguns que eu não fale. E aí tem o Porfírio Dias, como a gente disse, né, que é o candidato conservador, e tem o Vieira, né, o Felipe Vieira, que seria ali, teoricamente, o candidato populista. E inicialmente o Paulo tinha apoiado o Porfírio Dias, mas insatisfeito com a postura conservadora, ele passa a querer apoiar um candidato mais populista, que é o Felipe Vieira, e o Felipe Vieira já era governador ali, foi candidato, ganhou ali as eleições na província de Alecrim, acho que ele era governador, alguma coisa assim. Só que ele se mostrou um bunda mole, um cara assim, né, enfim, ele começou, ali se mostra a contradição do sistema, né, ele começou a ter que aderir a algumas coisas que o sistema estava impondo, e é engraçado porque nesse governo não mostra exatamente o presidente e tudo mais,
daquele lugar ainda, porque eles depois vão ser candidatos, mas mostra sempre, por exemplo, um militar fazendo eu não sei se você percebeu, mas sempre mostra um militar do lado dele fazendo as perguntas sobre, nós teremos que ceder dessa forma, nós teremos que fazer isso. Então, não é evidente se eles vivem um tipo de ditadura, isso não fica claro, mas é sempre um militar que está fazendo a negociação dele com o presidente. Logo na primeira cena, que mostra o golpe de Estado, que vai acontecer um golpe de Estado, na verdade é isso, né? O final do filme é um golpe de Estado sendo... É no final e no começo, né? Porque o começo mostra o final, pra você ver como é difícil. Depois, lá no final, a gente vai entender que aquilo era o final, que tá no começo. Então, logo aparece um policial dizendo, o presidente está dizendo que você precisa sair de cena, você precisa depor. E então tem esse jogo ali, como a gente disse, por isso que é importante entender o lugar que a gente está inserido historicamente. Ditadura militar brasileira. Golpe de Estado. Dizem que é isso. Basicamente, esse filme, por mais confuso que ele seja, ele é uma resposta do Glauber Rocha a esse regime ditatorial militar brasileiro. Assim, né? É uma crítica e uma resposta a isso. Mas uma resposta sem respostas, porque a verdade é que esse filme levanta muito mais questionamentos do que faz, de fato, do que dá soluções. E é por isso que é tão... sabe, todos os lados ficaram tão efervescidos, assim, sobre esse filme, assim, porque ao mesmo tempo em que ele fala sobre qual a importância da luta armada, não uma luta organizada, porque o Paulo ali tá sozinho, basicamente, ele até tenta agrupar ali algumas pessoas, mas não do povo, esse que é o problema. Ele quer agrupar pessoas apenas... ele tenta com o Felipe Vieira e sempre nessas negociações políticas de alto escalão, nunca chegando no povo. O povo é praticamente... o povo tipo, como se fossem palhaços nesse filme, de verdade. Eles são engraçados, eles são extremamente estereotipados. E o Paulo está negociando com quem não deveria. Então, apesar de dar essa legitimação à luta armada, critica muito esse populismo de esquerda que, no fim, é vazio, né? Na verdade, não é de esquerda ali. Eu acredito que seja um governo tipo PT, assim. É isso que está querendo dizer ali. Mas é um governo populista. E como... É engraçado, tem uma cena... Depois a gente mostra, mas esse Felipe Vieira, que é o líder populista... Ele tá lá num comício, algum tipo de comício, uma passeata ali, e os cartazes com propostas deles estão em branco. É tudo muito, sabe, esse filme é um filme que ele é um pouco difícil de ver, eu acho que ele é difícil, mas se você se atentar aos detalhes, ele é muito surpreendente, assim, eu acho, assim, em todos os níveis, assim. Então, enfim. Tem que dar uma chance, cara. Tem que dar uma chance. E aí o complexo, Porfírio, esse Porfírio, então, é o candidato, e o Felipe Vieira está do outro lado, e o Paulo no meio, com essa luta ideológica dentro dele de querer que um candidato populista ganhe, mas ele também não sabe lidar muito bem com aquilo que ele realmente está acreditando. Então, às vezes ele se questiona, ele é um poeta, e aí, de forma muito pedante, porque eu acho que é isso, esse personagem ele é pedante. Essa coisa dele falar sempre, como o Juninho disse, né, com afrescos, com eufemismos, com poesias, assim, eu acho que quer trazer um lugar pedante para ele, assim, sabe? Um lugar extremamente academicista, assim. Então, só que ele é isso, assim, é o personagem mais próximo do povo que a gente tem nesse filme, assim. Então a gente... bizarro, porque assim... E revolucionário. É um cara branco, tá ligado? É um cara loiro, cheio de... Todos esses políticos ali, na verdade, todos são brancos e tal. Isso daí, né? Eu não sei nem se aparece um negro nesse filme, na verdade. Eu não sei se lá no povo, na população. Teve uma hora que apareceu um ator lá, mano, que eu achei que era aquele ator do Zorra Total, mano. Talvez Qual é o nome, mano, do cara? Eu não sei quem era, mas era aquele cara que fazia, tipo, aquele estereótipo caipira. Zé, não sei o quê. Era o nome. Acho que... Eu não sei se é do Zorra Total, mas é um ator famoso. É um ator famoso, mano, trabalhos famosos. Que ele aparece que, tipo... Porque... Mano, eu acho que o filme... Ele tem um ritmo muito louco. Mas, tipo, a montagem dele, mano, é bizarra. Tem uma cena que às vezes tá no passado, às vezes tá no futuro, e volta, e tipo, mano, sabe, é preto e branco o bagulho, e aí é longo, montagens... é um filme longo, não é um filme curto, é um filme longo, de 2 horas. Sabe? E aí, tipo, tem uns bagulho niilista, assim, um pouco, assim, do ser humano e a sua finitude de um ser podre, e... Sabe, um bagulho sad boy, assim. Que é louco, veio 67 tinha, né, mano? Sad boy burguesinho, não sei, de classe média, tá ligado? Eu acho que era
Não sei, era essa galera que tava produzindo esse tipo de coisa, né, mano? Não tem jeito. Era quem E... tinha esse tipo de acesso, né? Mas o filme tem uma cronologia, sabe? Ele Tem. começa. Mas só Ele, no final você percebe que tá é, tendo uma cronologia. que você vê o Paulo, ele é um cara que ele parece que ele. Tipo, mano, ele queria escrever ele queria escrever, ele queria se expressar e como que ele vai conseguir fazer isso no mundo real? No mundo real você tem que arranjar um emprego, tá ligado? Você ser jornalista e você escrever uma coluna, tá ligado? E aí ele escrevia as colunas dele lá, pá, beleza. Só que parecia que ele não. Ele tinha aquele bagulho, né, mano, que todo mundo tem, né? Que tem que trabalhar pra fazer um bagulho que a gente quer, mas pra fazer o que a gente quer, a gente. Mano, precisa de muita coisa ainda, não é só trabalhar, sabe? Precisa de dinheiro, precisa de comprar as paradas, precisa de aprender às vezes o bagulho, Não, e precisa de ter tempo, no precisa de fim um monte de ele, coisa, cara. no fim ele escrevia colunas, mas ele queria escrever poesia, né? Sim, mas também, tipo, é um lance que eu acho que. Eu não sei da onde que eu vi. É Lucrécio? Lucrécio é um grande poeta, né, romano. Eu acho que é dele, eu não sei, posso estar falando merda, mas que tem esse bagulho da poesia desde Lucrécio, talvez, eu não sei. Mas eu tenho essa referência dele, que poesia tem que ser tanto para dar prazer quanto para ensinar. Eu sinto um bagulho desse assim, sabe? Eu sinto que tem muito. Por isso que eu falo, mano, caralho, tem que saber muito de uns lances assim pra você começar a entender esse filme, mano. Sabe? Você tem que, mano, ter lido uma coisinha de Nietzsche. Você vai ter que ter lido um pouco É, sabe? porque senão Entender um fica pouco sobre a muito. questão comunista, sobre as experiências comunistas, como que estava acontecendo ali no Brasil, sabe? Porra, tem que ter um cabidal, mano. Torna a experiência muito melhor, assim, se tiver esse tipo de conhecimento. E isso afasta. Isso é um tipo de coisa de obra que afasta, mano. Exato. Afasta as pessoas, mano. Não tem jeito, cara. A proposta é maneira, é legal, pá. Mas. Ganhou prêmios e tudo mais, Mas é mas cansativo, cara, tá ligado? Vai assistir um Autocompadecida que vai fazer o 2 agora, tá ligado? é. Que é um filme Não, super fácil, assim, e é tá um filme ligado? super crítico, assim, sabe? Mas é um filme gostoso. Não é só fácil, ele é divertido, né, de ver. O Terra em Trans, ele tem ali os seus momentos, tá ligado? Tem, Porra, tem. Assim, ele é um filme que ele te instiga a saber o que vai acontecer, porque como ele é muito confuso, eu acho que você quer saber o que está acontecendo. E fora que ele tem essa montagem muito diferente. Eu acho muito diferente essa montagem, essa teatralidade. eu acho da É, hora, mano, ser um filme desse brasileiro, assim. Você fala, caralho, ó, tá vendo? Nós faz uns bagulho, mano, muito louco também, mano, sabe? Ju, é o que eu tô te falando. Existe um movimento a partir desse filme, assim, que é o cinema novo. Gente, é um movimento brasileiro de cinema, assim, que só teve aqui no Brasil com o intuito de fazer esse tipo de crítica, assim. Então, existem outros filmes desse tipo de movimento. Mas Terra em Deve Trans é ser um dos mais. referência, né, mano? Sim, super referência. Eu já disse, esse filme saiu em várias listagens de melhores filmes do mundo, assim. Em várias. Ganhou o prêmio em Cannes. Inclusive, no Brasil, ele foi censurado inicialmente. Depois, diante de vários franceses, vários críticos internacionais clamarem para esse filme passar no Festival de Cannes, ele foi. Tiraram a censura dele apenas para participar do festival e ele ganhou. Então, e logo em seguida ele estreou aqui no Brasil e tudo mais. Claro que não é porque a censura também é só boazinha e tal. É porque, como eu disse, né? A justificativa deles é que, de fato, o povo não entenderia. Então, tudo bem. Mano, e por exemplo, essa brisa aqui, ó, dessa cena. Esse aqui é o Dom. Como é que é o nome? Porfírio Dias, Porfírio né? O Dias. candidato A conservador. estética nazista que ele criou ali dele é muito da E hora, de, mano. e Dá medo, tá ligado? O Ju, cara. e de algo que a gente vive ainda hoje, como a gente fala, né? E a gente falou várias vezes, no episódio passado, bastante sobre religião, de uma Então, forma crítica, mas é a legitimação novamente, a religião como legitimador do chefe de Estado novamente. de forma escolhida naturalmente, né? Isso, como se Deus fizesse essas escolhas, né? Então, a gente precisa de uma legitimação religiosa para os governantes. E é muito louca essa estética, cara. Bandeirona preta,
cruz. O cara maligno, mano, parece o Coringa. Doideira, mano. Mano, essa parte cena, aqui, pra mim, essa cena parece bizarro. essa cena parece até um tipo de. Como é que fala? Como eu posso dizer? Parece até um tipo de. Não de Que culto ali. pra mim, mano, parece um lance, tipo... Mano, isso aí é como se como o nazismo, né, tava ali na sua ascensão na Europa nesse momento, eu acho que o Glauber tava tentando fazer um bagulho meio de descolonização, ou então de colonização desse tipo de movimento político, como se tivesse sido os portugueses chegando aqui no Brasil também, Sim, tá ligado? sim. Tem toda essa estética dessa. Ele tenta colocar o tempo todo situações históricas brasileiras. E tem essa representação da Isso chegada aqui é tipo, da praia. como é que é o nome que os caras faziam com os índios? Colonialismo. Eles Nossa, convertiam eles. eu também esqueci o Esqueci o nome. nome do bagulho, mas parece isso, tá ligado? Só que, e Evangelizaram. eu não sei se é índio, Evangelizaram. tá ligado? Porque eu acho que é os maias aqui, por exemplo, tá ligado? Tipo, não é. Evangelização, né? Eu acho que é. Acho que é. Sim. É. E. Porque, mano, tem uns. Ó, tá vendo esse cara aqui, ó, essa armadura, tá ligado? Tipo. Realmente eu não sei, mas aqui depois parece um bagulho meio europeu. Não sei. Mas tem uma estética europeia, E aí, tipo, portuguesa. ele toma um cálice do bagulho, tipo. Essa cena Então, aqui pra mim, mano, parece um foi tipo de complexa. ritual, sabe? Parece um tipo de ritual, assim. Não sei, cara, qual que é a Uma brisa, mano. venda, um ritual de venda, de dar. Só que ali eles não colocam, a figura de dinheiro, assim, mas é tipo, dando minha alma pra. Sabe uma coisa assim? Tipo, dando meu eu, minha alma. Pra mim é um lance Pra, de conquista, mano. não, pra essa colonização acontecer aqui no país, entendeu? Tipo assim, eu sou fiel a isso desde que vocês me deem esse poder, assim. Uma parada assim. E o cara com a cruz na mão, gente, não tem como não falar de religião, né, mano? Tá ligado? Não. Tem Eu Jesus acho, na cruz. eu acho que isso é realmente uma crítica, cara. Essa bandeira preta, na verdade, também teve, né, os camisas verdes, não sei o que. Tem um monte de movimento, mano, neonazista hoje que tem essas estéticas assim que você pode ver, mano. É a mesma estética, cara. De Deus, pátria e família, né? De essa parada grandiosa, sempre essa arquitetura romana, olha atrás dele também, né? Então, é um bagulho que realmente, mano, pra você começar a entender esse filme, mano, você vai ter que saber esses bagulho, mano. E isso eu acho mó merda, mano, na real, sabia? A gente já falou aqui várias vezes isso. É um filme que, no fim, é elitizado, né? Porque ele não tá. Não é pra todo mundo ver, assim, de fato. As Então. mulheres são tratadas igual lixo também. O que eu acho complicado nesse filme, assim, eu sei que tem uma cena, por exemplo, que tem todo mundo fazendo sexo e tal, e eu sei que ele quer mostrar um pouco, igual aquele filme surrealista que a gente mostrou, do Anjo lá, ele quer mostrar um pouco da degradação da burguesia. Da burguesia, com certeza. Fazer isso através do sexo de mulheres sendo é um pouco complicado, eu acho. Uma coisa que eu acho ruim com relação a essa temática das mulheres é que o Paulo, ele tá sempre entre duas mulheres. A Sara, que é tipo uma ativista de esquerda, e a Silvia, que é a mesma mina, que é tanto amante do Paulo quanto do Porfírio Dias, o candidato conservador. Ela eles vivem meio que um triângulo amoroso, assim. Só que essas mulheres, elas representam como se você sabia essa categoria de bom e mal. Então, a queda dele se dá quando ele está com a Silvia, que é do candidato. Tá ligado? Sabe? Tipo... A ascensão dele, momentos de que ele está sendo um grande revolucionário, ele está com a Sara. Mas a Sara, ainda assim, ela não tem um potencial revolucionário no filme. Ela ainda é abafada, assim. Apesar dela ser uma ativista, ela é abafada com assim, parece que ela faz. Parece que ela só faz ela faz ali o que não é um problema. Ela faz o que ela pode, mas assim, ela não tá não sendo é um problema realmente ser uma, ela. tipo, não é um problema ser tipo uma secretária, uma auxiliar, mas parece que ela só tá ali para fazer esses trabalhos auxiliares, assim, que ela não tem voz ativa, assim. E tem até um discurso dela em algum momento em que ela se questiona também se faz sentido eles continuarem esse tipo de luta, de discurso. E aí ela fala, no fim, eu só quero ser uma mulher em casa com os meus filhos, assim. Então, mano, esse discurso dela eu acho muito louco, mano. louco. Eu acho que uma das partes que eu mais gostei, assim, foi essa parte que ela falou. Ela falou um outro bagulho lá também de... você sabe o que é ambição, cara? Nossa, eu falei, nossa, mano, essa foi louca, mano. Essa reflexão de ambição foi existencial pra caralho. A gente pode tentar colocar logo mais alguns desses trechos, mas é isso, assim, ela tem muito pouca voz, assim, ela simboliza ali algum tipo de contato com o
a esquerda do Paulo, mas ele tá, é isso, assim, parece que as mulheres estão sempre seduzindo ele para esses lugares. Então, quando ele tá Parece seduzido, que ele tá nos dois lugares e ele tem as duas mulheres, tá ligado? Então, Tipo, é isso, só que assim, ele não tá pelo programa, pelas ideias, ele tá por elas, assim, não, parece um bagulho romântico, assim, não, sabe? Mesmo que ele esteja pela ideia, porque ele é um idealista, assim, mesmo que ele esteja pela ideia, é a mulher seduzindo ele para esses caminhos que faz ele escolher entre um e outro. Isso é meio complicado, né? Meio não, é bem machista, assim, como se a mulher sempre deturpasse o homem de alguma forma. Deturpasse, não melhorasse. Até quando ele tá naquele momento lá que ele tá, tipo, zoado, assim, ele fala, foda-se, aí ele vai pra uma festa lá depois de novo. E fica com as a festa da putaria lá da burguesia, porque só os mas é uma outra burguesia lá, um outro cara. Não era mais o. Mas ainda é as burguesias locais, assim. Era um cara que ele era nacional desenvolvimentista. Então, a gente tem que falar disso, né? Então a gente falou dos principais personagens. Então temos o Paulo. Por isso que eu falo pra você que tem uma cronologia. Começa com o Paulo em algum momento com algum desses personagens que a gente não sabe ainda nesse momento quem é e que tá rolando uma intriga. O Paulo chega no momento em que o policial tá falando pro Felipe Vieira, o candidato da esquerda, que ele deveria renunciar. E aí o Paulo dá uma arma na mão do Felipe Vieira e fala, vamos pra luta armada. É a única solução. E aí a gente sabe isso depois, cara, mas no começo do filme fica meio a gente não sabe se está no final, no volta, se vai ter, tá ligado? A gente não sabe. Bem, a cronologia a gente não sabe, como a gente disse, a gente só vai entender isso no final. Mas esse começo a gente sabe quem é que é um candidato, assim, é isso que eu tô falando, tipo, é um candidato que tá rolando uma intriga ali na diretoria, não sei qual que é a fita ali, a organização. Mas é mó bizarro também, porque sempre tá com esses momentos do Vieira, não sei se você percebeu, toca uma bateria assim, mano, fica barulhento pra caralho e fica tipo sempre um barulho. Inclusive, essa parte sonora do filme ela é muito peculiar também, assim, as músicas, os sons são muito diferentes, assim. São, sei lá qual que é, mano. A altura, assim, dos sons é uma coisa... umas baterias bizarras, assim, do nada, mano. Eu acho que sempre num lugar de revolução, de algum ideal contra aquele sistema, sempre fica com uma coisa mais forte, mais pesada. Mano, o que eu percebi foi que quando tem povo, tem essa barulheira. Eu percebi. Eu percebi que sempre quando tava, tipo, aí a primeira vez que apareceu os negros, apareceu umas pessoas com as roupas todas fodidas, assim, e tal, aí ficava esse som. E aí, às vezes, tinha essa parada que parece que esse Vieira aí, esse maluco, ele tinha umas alucinações, assim, também, com um lance de, tipo... Parece que ele realmente tinha um lance, tipo... Como posso dizer, mano? Meio que ele era, tipo, um sindicalista, assim, parece, sabe? Ele parece muito Lula, assim, sabe? Sim, ele era super populista, assim. E às vezes parece que bate nele essas sensações de tipo, caralho, o povo tá aí, tipo, o que eu vou fazer? Porque ele, no fim, ele é isso, ele é um demagogo, assim. Mas ele não acredita muito nele, porque ele sabe que o jogo não é... Sabe? Não é tão simples, é isso, ele começa a ver que ele vai ter que ceder por algumas coisas. Então... ele tem essas crises, né? Aí o filme vai se desenvolvendo nesse sentido. Então tem esses candidatos, o Paulo inicialmente apoia um e depois passa a apoiar o outro candidato, né? Só que aí a gente começa a ver que tem outros personagens ali que começam a aparecer, por exemplo, o Felipe Vieira, o candidato populista, ele ganha a eleição, né? Só que é isso, como a gente fala, ele começa a perceber que ele é controlado por forças maiores do que ele, assim, parece muito as forças militares ali, e os financiamentos econômicos também que acontecem localmente, né? Ele tem um jornal também, né? Esse maluco aí, esse Vieira, não é? Um jornal? Ele tem alguma fita, porque o Paulo até vai... Ele conhece o Paulo, o nosso protagonista, quando ele vai procurar emprego no jornal. E aí lá no jornal ele conhece a Sarah, e aí eles trocam ideia, a Sarah gosta de ler a coluna dele, e aí ela até pega e fala com ele lá uma hora, não sei se é ela que fala pra ele ou se é ele que fala pra ela, que a gente deveria ter um líder político, porque na verdade eu acho que eu quero ir mais pra esse lado político. Né? Ela falou, eu tenho uma pessoa perfeita. Aí aparece eles dando risada. Aí eles estão almoçando com o Felipe Vieira. E aí eles estão lá, e aí parece que o Paulo e a Sara estão se apaixonando ali nesse momento, e o Vieira tá olhando isso, ele fica meio...
até vendo assim que ele tá meio de fora, mas ao mesmo tempo ele, tipo, mano, é isso, sabe? É, sei lá, parece que ele tem um momento ali que ele vê que o Paulo é um poeta, que escreve bem e tal, e que ele pode usar isso como um. Eu acho que ele acha positivo, assim, essa vinda do Paulo ali pra campanha dele. É, parece que o Paulo é um cara foda, né? Que eu acho que aquele candidato que a gente viu lá da bandeira preta, nazistão, ele parece que ele já ganhou alguma coisa também, Não, né? ele era o candidato, acho que do movimento, do que, eu acho que ele Porque tinha o Paulo ganho, lembra. aparentemente ele ganhou a última eleição. O Paulo apoiava ele nessa última eleição. Eu acho que ele era vereador, alguma coisa assim, eu não sei o que que ele Sim. era. E aí o Paulo, no dia que ele ganhou, até o Paulo falou, mano, não quero mais estar com você, um abraço. Porque Mas aí, né, Paulão? Aí você abandonou quando assim que ele se elegeu? o cara. Oh, e o cara Não, ainda pegou a mulher dele na frente dele, mano. ah, não, mas isso daí eles viviam de boa com essa situação Eu aí. não sei qual que é ainda a fita, mano. Porque, de novo, as minas são usadas como nada ali, tá ligado? Elas são usadas Tipo. como, eu já disse, como se fosse igual esse negócio bíblico de a Eva fez bosta. Tipo, se não fosse pela Eva, a gente tava no paraíso, porque ela que comeu a maçã. É isso, as minas elas corrompem de algum Não, e nível. ele também tem esse discurso, né? O Paulo, de que o humano, ele é carnal, ele é, sabe, errante, ele E aí é, ele tá ali se sabe, deixando levar por sentimentos, por uma parada nihilista, mano. uma parada, é isso, assim. Tá ligado? Um bagulho que, não tem que acreditar, não existe Deus, não existe nada, mas também, tipo, sabe, nada importa, então foda-se, tá ligado? Vamos fazer o E que ele também tem quiser. ele tem muita dificuldade em linkar essas paixões ali dele, né, pela escrita, pela poesia. Algumas vezes ele se questiona, ele diz que não dá para ser. Na verdade, a Sara fala isso, que não dá para ser político e poeta ao mesmo tempo. E ele está sempre se questionando. Às vezes ele fala que. Uma crítica que se faz muito, né? O próprio Glauber Braga disse. Rocha disse que fez. Caramba, desculpa aí, Não tem Glauber Rocha. jeito, irmão. Eu acho que você Não devia mudar tem seu jeito. nome. É, o próprio Glauber Rocha, em entrevistas, ele diz alguma coisa do tipo. Tá vendo? Até Não me tem perdi. jeito, cara. Ah, O cara vem, o mano. Glauber Braga, ele domina a mente quando ele vem. Tipo Mano, assim, ele, ela ele fala. arregaçou o Eduardo Bolsonaro esses dias, mano. Então, Nossa, porra. mano, tudo bem, vai, vamos dar um. Mas ele também só faz isso, né, mano? Ai, Desculpa falar isso, mas, pessoal. Cara, é isso, mano. Eu tô puto com a política institucional, mano. Ela continua as coisas como estão e foda-se, tá ligado? E é meio que isso que mostra no filme também, né, mano? O Paulo. o Que Paulo meio no meio que é isso, desiludido, assim. né, com isso. Ou vai ser o Vieira, ou vai O, ser o nazistão, o Porfírio Dias. tá ligado? Tem um outro cara lá também, o que é dono de. Não, existe Não, esse. Ó, aí o que acontece? Aí começam a entrar outras figuras políticas e a gente começa a entender um pouco, assim, superficialmente, como o jogo acontece. O Paulo, ele começa a ficar meio próximo do Júlio Fuentes, que é um grande empresário nacionalista, como o Juninho disse, né? esse é o desenvolvimentista, mano. Esse é um empresário desenvolvimentista do desenvolvimentista da indústria nacional. Ele é um dono da, acho que todas as redes televisivas, sei lá, ele é um grande empresário do país, o maior, sei lá. Um cara muito foda, assim, né? E aí mas se disse um cara de esquerda e tudo mais. E aí o Paulo se aproxima dele, assim. Não tem lógica, né, esse cara falar isso até. Então, mas tem uma cena muito boa que o Porfírio Dias chega nele e tenta fazer ele dar um golpe, falar, ó, vem comigo e vamos dar um golpe. E ele fala, eu sou de esquerda. E aí tem um discurso rápido do Porfírio Dias que fala, meu querido, a luta de classes está aí. Veja a que classe você pertence. Então, depois a gente pode tentar... Ele fala isso pro Fuentes, né? Fala pro Ele fala Fuentes. olhando pra gente, Não, ele telespectador. fala quebrando a quarta palavra, mas ele está falando pro Fuentes, porque é isso. Você falou, é contraditório esse cara falar isso. É isso, ele fala, meu querido, não, ele não fala meu querido, ele fala seu burro, sei lá, ele xinga Ele ele. é mó escrotão, foda-se. E fala pra ele, cara, qual é a luta de classe está aí? Qual é a tua classe? Não vem com essa não de querer pagar de esquerda e tudo mais, se você é um cara que, na verdade, você não tá aí. E você não tá fazendo por isso aí, não, na verdade. Então, é isso. O que Inicialmente, o eu Paulo. vejo no Fuentes é que ele começa a entender que ele não é. Tipo. Ele começa a ficar nessa confusão porque o Paulo vai falar com ele também e fala pra ele que, tipo, mano,
se você não me apoiar, né, para apoiar o Vieira, que é o É, candidato do Paulo, uma empresa, tipo a Amazon, tipo a Apple, tipo um super monopólio aí vai de vir alguma e parada, vai tirar o vai vir e seu. vai destruir o Vai seu acabar com a monopólio sua aqui indústria. nacional, É. né? Então o Paulo pega ele por esse discurso, tá Uhum. ligado? E aí por isso que eu acho que o cara fica meio pá assim, e aí o, o nazistão vem e mete esse papo aí, mas também fica meio, sabe, jogado assim. Não, aí depois no final a gente vai perceber que quem se uniu, no final a gente percebe que, apesar dos esforços do Paulo para tentar. Na verdade, o Paulo consegue de início que o Fuentes deu acho que um momento televisivo para o Vieira e o Vieira acaba ganhando, até por causa por ter esse acesso aí na casa do povo, assim, nas televisões e tudo mais. Só que depois a gente percebe que é isso. O Porfírio vai atrás do Júlio Fuentes para tentar falar para ele, cara, então, você precisa ficar do meu lado. E aí ele é apoiado pelo Júlio Fuentes, né? Ele passa a ser apoiado, o Porfírio Dias passa a ser apoiado pelo Júlio Fuentes, e entra a Splits, não sei se você lembra, a Splits é como se fosse uma organização que financia a candidatura do Porfírio Dias, que nada mais é, gente, do que uma representação dos interesses imperialistas norte-americanos. Como Mas a é gente o que eu falou. tava falando, pô. É tipo uma Amazon, tipo uma Apple, Não, e não só isso, tá é como ligado? se fosse uma CIA, assim, né? Porque ele fala justamente, a Splits é como se fosse uma Na força. verdade, é uma vendedora de armas, essa empresa aí. Enfim. Mas Tanto, é isso. tanto até que o Portilho fala que ele precisa da ajuda midiática, e não só midiática dessa empresa aí também, pra fazer os E planos dele lá e nada tal. mais é do que essa representação aí dos interesses imperialistas norte-americanos, porque como a gente já disse outras vezes, tantas outras vezes, além de serem, como o Juninho disse, né, ter essas grandes empresas e tudo mais, a gente já viu que eles estavam muito presentes também no financiamento das ditaduras latino-americanas. E a gente estava vivendo esse momento, essa crítica. Então. Essa crítica fica explícita ali, mano. Que tipo, cara. É. É, E aí se dá o golpe, né? Aí a gente percebe que ali se deu o golpe a partir dessa união de forças, assim, do empresariado nacional, a partir do Júlio Fuentes, da Spritz, que é essa financiadora norte-americana, enfim, né? E com a falta de fato de políticas, né? Como os cartazes em branco lá, falta de políticas para o povo e tudo mais, enfraquecendo a candidatura do Paulo Vieira, e o Paulo completamente ensandecido, se questionando sobre tudo, no fim acaba com um golpe militar e o Paulo morrendo como um mártir, porque ele enfrenta sozinho, já que ele vai enfrentar sozinho os policiais ali, os representantes daquele governo golpista. E ele acaba morrendo. Então, o filme tem uma história, assim, sabe? Por mais difícil que seja entender isso no momento, na hora lá, mas ele tem uma história. é confusa, cara. Simplesmente. Mas é Não basicamente sei. isso. Mas No por que é final, confusa? cara, eu não sei se eu gostei muito mais desse filme, mano. Não sei, me deixou Diga por quê. meio. Mas diga por quê. Por quê? Ah, não sei, porque parece que meio que é isso, assim. Parece uma autocrítica a quem pensa. Porque tem até várias frases, assim, por exemplo, tem uma frase que me pegou, assim, que o cara falou. É... Como é que ele falou pro cara? Ele falou pra alguém lá, tipo, isso, sofra. Ele fala duas palavras, ele fala não sei o que, sofra e pense. Né? Porque parece que esse lance Tá. de você pensar dói, mano. É um bagulho, sabe? Que é Eu acho que penoso. eu acho que é uma crítica muito mais a esse ideal e parar de ver o que estava acontecendo ali, Ju. E mais, uma crítica para a falta de organização também. É um filme muito mais comunista do que outra coisa, eu acho, assim. Não, eu não acho comunista. Mas eu acho que tem essas ideias, assim, do tipo, você sozinho vai morrer mesmo. Lógico, muito escroto, assim, a ideia do tipo, Mano, você sozinho vai eu morrer. acho que é um bagulho bem anticomunista Não consigo ver e assim. meio Eu não acho. anarquista, mas também achando que o anarquismo é meio É foda-se. confuso, é difícil saber, é É, revolucionário. Eu não sei, assim, pode ser um filme mais anarquista mesmo, porque isso não parece ficou um lance claro. assim, meio que tipo, sei lá, sabe? Tipo, se rebelar não faz muito sentido.
Mas é porque ele Porque tá no final das sozinho. contas ele vai estar sozinho, sabe? Então é um Mas não é lance ele vai meio. estar, é justamente, tipo assim, com quem você tá querendo negociar, que é com os grandes, não vai dar mesmo. Você tem que negociar com o povo. Você tem que negociar, não. Você tem que estar junto do povo. Acho que Então, é e o Paulo essa. não é, ele não é próximo do povo, É isso, mas é sabe? uma Ele crítica acha que a essa figura. O ele Paulo prefere não é fazer uma as coisas figura. sozinho do que se unir ao O Paulo povo. não é uma figura carismática, assim, ele não é um heróizinho, não Mas você é isso. entende? É um anti-herói. Então é um bagulho Não anti. é um anti-herói. Eu acho que ele não é nada do que a gente tenta classificar. Essa que é a questão. É isso, é tentar ver esse filme fora desse viés de padrões que já foram instituídos como anti-herói, herói. Né? Não, ele é um cara, entendeu? Com todas as suas contradições ali, vivendo aquela situação. É isso, eu acho que esse tipo de coisa de achar que isso é uma parada original fora, eu não Eu acho não que acho, é, mas entendeu? eu não conheço nada do tipo, então Ah, não sei como ele mano. não pode ser original. Tipo, ele parece que ele tenta ser, mas sei lá, mano. Eu acho que ele se perde um pouco nos bagulhos assim Não, que. eu acho que se perde. Não tô falando que é perfeito, eu acho que tem problemas ali, mas não deixa de ser uma ideia original, sim. De novo, é um filme brasileiro, cara. É da hora de ver esse tipo de coisa, assim, sendo produzida aqui. Mas não sei, cara, se é entre esse e o outro que eu vi do Glauber, eu acho que eu prefiro o outro, sabe? Eu gosto mais do outro também, mas eu acho que. Esse aqui eu acho que ele tentou ir pra um lado muito crítico pela crítica, assim, sabe? Tipo, um bagulho meio de autofagia mesmo, né? Acho que sim. Ele até Mas eu. coloca uma hora ali um poema que eu tinha colocado anteriormente, mas agora eu já tirei. Que ele coloca, né, nesse bagulho de falar que, esse bagulho da violência e da ternura, né? Que tem esse bagulho, essa discussão até hoje, né? Principalmente na esquerda aqui, de tipo, e aí, mano, sabe? A gente vai ser violento, a gente vai ter uma coesão, a gente vai. Igual no episódio anterior, no Chile foi uma questão, né? O pessoal se armar ou não, o pessoal ter uma reação violenta à violência que eles estavam sofrendo ou não. Então, ele coloca ali umas questões assim que eu fico, cara, eu acho que ele tá mais atrapalhando do que ajudando, sabe? Eu acho que ele não. Eu acho que ele pode ter se atrapalhado ao fazer esse filme porque ele não tinha o objetivo de explicar as coisas, entendeu? Então, pode ser, Então, pode esse ser. tipo de coisa de usar o abstrato pra ficar criando essa parada de que nada faz sentido. Mas não é nada. Eu não acho que ele quis Parece trazer uma. parece uma teoria da ferradura, sabe? Tipo, os extremos são iguais, sabe? Parece um É lance que eu não assim, acho que ele mano. critica exatamente os extremos, assim. Essa que é a questão. Eu não acho que ele critica os extremos. Ele critica ali um candidato de direita e um candidato de Então, mas centro. Sei lá. não. Para mim, o Portífero ele é nazista. Ele é o Sim. extremo. E aí tem uma hora também que Mas acho o que o Felipe povo Vieira não é o fala. extremo. Mas o Felipe Vieira não é o extremo. Tudo Essa que é a bem, questão. mas não estamos falando dele ainda. Ué, mas Tem uma não tem hora, extremos. Essa que é a questão. Não tem extremos. Tem um extremo e o outro não é um extremo. que uma pessoa do povo lá morre. Morre não. Acho que fala, tipo, o Vieira não representa o povo. Ele acha que ele representa o povo, mas ele não representa o povo. Porque o povo sou eu, que tenho 7 filhos e não sei o Sim, que, já e tenho falamos dessa cena. fome. E aí essa cena, os caras batem nesse cara e falam extremista, extremista. Tipo, aí de novo falam que tipo esse tipo de pauta de fome, de miséria é uma pauta extremista e que Mas é uma crítica, é justamente isso. Esse cara, é isso, é para tentar demonstrar que essas pessoas estão colocando um cara que no fim não está os representando. Eles batem na pessoa que está falando uma verdade. É isso. então, mas aí Para falar justamente com esse discurso completamente caótico, sem nenhum tipo de organização de ninguém. E tá errado. É uma crítica a isso. então, mas e aí depois, cara, aparece uma outra fala de novo, que é até a parte que tá rolando um batuque, e aí é isso mesmo, ó, é o Jeremias, aí depois é esse cara. Aí esse Jeremias ele fala primeiro, e aí depois os caras falam, tá vendo? O povo é burro. Você vai deixar o povo falar as coisas? O povo é burro, tá Mas ligado? quem fala Quem isso fala é o é o Paulo. Paulo. Exatamente, a Exato. figura mais contraditória do filme. É essa que é a Mas é questão. isso que eu estou falando, entendeu? O Paulo, ele não tá. Sabe? Não é uma parada revolucionária. Sabe? Mas é por isso que eu tô falando, não está no extremo. Não, eles não, o Paulo e o Felipe Vieira não Então, representam o porque os extremo. extremos ali são a mesma coisa. Não, são caminhos a não serem seguidos.
Não, eu acho que o Paulo não representa um O tipo Paulo não de... representa mesmo, ele tá no meio, entendeu? E por isso, porque os Então, como que vai ser a extremos. mesma coisa? Não é a mesma coisa, Porque porque não é. bom, Não tem como ser a mesma coisa, porque o Paulo não é. por isso que eu estou falando, o cara que acha que não vai nem por um lado nem por um outro, é o cara que usa a teoria da ferradura, que acha que existe centro, sendo que não existe, É, sendo mas que eu é acho uma que... ilusão. É o que a gente Eu tá acho que falando não... aqui, que é tipo, mano, uma parada que não existe, ideal, né? É, Então, ele representa esse idealismo, com certeza, então, mas é mas é um justamente... idealismo, cara, Mas é que pra... se diz culto, porém é burro, sabe? Eu acho que é uma crítica justamente a isso. É. Mas é isso, assim, cada um tem a sua impressão. Eu não é um filme que eu acho... Como eu disse, eu acho um filme muito cansativo, assim. É um filme que é bem famoso, ganhou vários prêmios, tem várias discussões, mas é um filme cansativo, assim. Eu acho cansativo, acho difícil de ver. Mas acho que tem ali Tem a sua importância, as cara. suas coisas boas, ali a sua reflexão, tanto que a gente está aqui há 1 hora e pouco, assim, falando sobre ele. Né? E a gente não falou nem. A gente deu uma síntese do que se passa ali, dos personagens e tudo mais. Mas e é como eu disse, é um filme que, se você prestar atenção ou puder ver mais de uma vez, você vai ver vários elementos ali de estética crítica, assim, sabe? Essa coisa dos portugueses, que o Juninho disse nas roupas, os cartazes em branco que eu também comentei, esse tipo de lugar aí. Enfim, e eu não vou mentir, assim, por mais que seja um pouco, maçante, às vezes, essa poesia constante e tudo mais, tem algumas falas que são muito boas, tem alguns discursos, porque parecem discursos, que são muito bons, assim, são muito marcantes, assim, sabe? Então, acho que, se você quiser, a gente pode até tentar mostrar umas cenas agora aqui que eu separei, porque no final, se a gente não conseguir passar, porque tiver algum problema, você pode cortar toda essa parte, que é só das cenas. Não sei, eu separei aqui logo no começo, né, no minuto 1.20 segundos. Uhum. Coloca aí. É o minuto 1.20 esse? Você tá em cima, a sua cara tá em cima. Não entendi, Cal, o que você falou. A sua cara está em cima da minutagem, então eu não tô vendo. Esse é o minuto 1.20? Eu coloquei no 1.20. Então é um pouco mais pra frente, sei lá, acho que eu errei. Ó, Deixa eu ver aqui. 1.18. Aqui é Nossa, 1.18. eu errei 19, completamente. 20, Não, tá errado, tá errado. 22, Calma, 23. menino, tá bom. Eu errei. Deixa eu ver aqui onde que tá a minutagem, porque eu errei. É a partir do 4.20, na verdade. Ah, moleque. É o número certo. Ó, É isso aí. 4:18 esse aqui. 19, Então, 20. É aqui. essa é a cena que o Paulo chega para Não quero confrontar que me o Felipe Vieira. Agora, temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. Sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama Como todo o pode nosso trabalho. aventura? Nunca aventura, você chama o nosso trabalho aventura. Sara! Tome nota do que eu vou ditar. Cumpra as minhas ordens. Disperse os resistentes. Acho que você pode parar. Mas, enfim, eu não sei se vocês perceberam, né? As pessoas ali envolvidas são Paulo, a Sara, a ativista, o Felipe Vieira, que é o candidato, e uma figura militar. É um militar aí falando que o Felipe Vieira precisa depor a partir do comando do presidente. Essa cena é a cena que o Paulo propõe, é o começo, mas é o final, como a gente disse, que ele propõe que a única via agora é a luta armada. E o Felipe Vieira não quer. Então o Paulo fica completamente isolado e sai fora. Mas é nessa Beleza. Essa cena aí é uma parada revolucionária. Talvez que o cara não foi até o limite. E talvez por isso que o Paulo fica desiludido. É isso. Mas aí, beleza. Aí, outra cena que eu separei aqui, não sei se você separou alguma coisa pra ver assim. Não separei, cara. Separei algumas principais que eu acho legais, assim, importantes para vocês verem como que o filme funciona, porque é diferente, assim, como a gente falou, a montagem, tudo é bem diferente. Deixa eu pegar aqui rapidinho.
Depois dessa. Então, aí nesse começo, né, tá essa parte, e logo em seguida aparece o cara naquele ritual lá de bandeira preta e cruz e não sei o que lá. E o Paulo conversando com ele, porque até então ele A gente era. ia passar o filme todo de novo aqui? Não, eu só tô falando aqui, desculpa. Nessas cenas? E aí, ó, para vocês verem como que era a representação do povo nessa cena, você coloca no 21.47, só para o pessoal ver como que tava ali o povo representado, mais ou menos. Como é que era. 21.46 é aqui, ó. Eu creio que você é um 49. excelente piloto. Isso, Põe daqui a a minha pouco vai chegar humilde a cena pé do... à sua disposição. Ele é formidável. Essa é a parte que eles se conhecem, né? Que ele vai entrar no jornal, não sei se ele já tá no jornal. Na verdade, passa um Já pouquinho, tá mas no jornal e. Vai- e- Ele... vai pro minuto precisa de poetas. 22.50. Sim. Aí ele tá no... O Vieira tá ali fazendo E a sua... assim vai ser. o seu primeiro... Pois é. a primeira aparição ali do povo e tudo mais. Uma brisa também, mano, é que, tipo, o filme ele é dublado, né? Tipo, ele é dublado em cima dos atores. Das vozes, né? E os caras falam Tipo, português e eles tipo, falam o cara tá português. assim, só, tipo, mexendo a boca, às vezes, assim, só dando um sorriso e tá, tipo, falando alguma coisa, tá ligado? Nossa, deve ter sido difícil pra caralho de fazer isso. Fala, minha velha, pode falar. Não tenha medo, não. Acho que isso facilita até, na verdade. Tipo, o cara pode arrumar a cena. O cara pode estar fazendo assim e tal. Colocar uma coisa melhor, colocar qualquer mas- coisa. Tipo, é mais fácil, na verdade. Mas deve ser trabalhoso, né? Você faz o filme e depois você tem que colocar por cima uma dublagem, assim, sei lá. Mas aí é edição de. Qualquer filme tem que ter edição, pô. Eu sei, só tô dizendo que é uma coisa a mais nesse caso. É uma gente boa, Eminência. Toma nota. Tá tomando nota de tudo, viu? Tá tomando nota de tudo. Tudo E aí é pra os senhora, únicos minha momentos velha. em que aparece o Não, povo que nem aparece isso. os pretos, Tudo não fica certo. uma necessidade ali de pessoas, porque os candidatos, como a gente viu, é uma banda de loiras, sempre homens, tem as mulheres, mas elas são extremamente sexualizadas, o tempo todo, né? As mulheres brancas também. Desculpa, Kai, que você tava falando aqui, o som tava altíssimo. Ah, Eu nem sei se tá não, alto. eu só disse muito que esse alto, né? é o único momento que aparece ali o povo e a sua representação. E aí tem uma diversidade, tem gente preta e tudo mais, porque as pessoas que estão ali nesse lugar de poderio, assim, eles são todos brancos, inclusive quando eles estão lá no puteiro, lá nas festas de putaria, é tudo gente branca, né? Porque é para mostrar justamente essa burguesia ali. São Tá, aqueles beleza, isso daí era só pra ver um tipo de da parte do filme que mostra esse comício e tal. povo. Esse tipo de coisa. Ó, coloca no minuto. Coloca no 37.47, que é aquele discurso da mina que você gosta. Tá, 37.15, 47. 25, 35, 45. Aí, pode ver. Que eu Não era gosto assim. aí, é logo um beijão, mano. Ela vai falar, calma, a Sarah vai falar. Tá preparando o discurso. Mas eu recuso a certeza, a lógica, o equilíbrio. Eu prefiro a loucura de Porfírio de Aço. Assim é tão fácil. Fácil. Rompendo com tudo e com todos. Sacrificando as mais fundas ambições. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças meu primeiro cartaz. E eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda, com ratos mortos. Me deram choques elétricos. Me seliciaram. E me libertaram. Com as marcas. E mesmo assim eu levei meu segundo, terceiro e sempre cartazes e panfletos. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior. Em nome da lógica dos meus sentimentos. E se for as ambições normais de uma mulher normal? De que outra ambição posso falar que não seja de felicidade? Entre pessoas solidárias e felizes. Embaçado, mano. Arregaçou. Isso foi uma parada comunista. É por isso que eu tô falando, é difícil de entender, assim.
Sei lá, ele sabe? joga umas contradições assim que eu fico, mano, você tá querendo ajudar ou qual que é? Tá O bom ligado? e velho fã ou hater? É. Porque essa Eu acho que ele frase faz da uma a crítica. Sarah, ela parece ser uma mina aqui, ó. Parece que foi torturada, que defendeu Só ali que os seus ela quase princípios. não tem voz ali, assim. Não, ela Então, quase não tem voz, mas assim, ela essa é voz uma nos pessoa que poucos ela não momentos. desiste da sina dos seus princípios, que é o que que é? O que que a gente quer? Que é nada mais, nada menos do que a felicidade de viver bem, né? E não tem porquê. Tem coisas na vida que não tem porquê. É bom ser feliz, tá ligado? Tipo, sei lá. Sei lá. Até o lance de, sei lá, por que as pessoas têm filho? Tem vários fatores. Mas assim, tem um porquê, mano? Tipo, tem que existir um porquê? Sei lá. Coisas que você gosta de fazer, tem que existir um porquê? Não, porque eu gosto, tá ligado? Então acho que tem esse lance aí também que a gente tem que sempre prestar atenção. Mas não sei se eu viajei muito. Não, é isso aí mesmo. Faz tudo sentido. Se você quiser ir pra outra cena, porque pra mim o que marcou foi esse discurso dela aí, mano. Que eu falei, caralho, foi um discurso interessante, assim. Então, outra cena que eu gosto, assim, bastante é essa cena aqui, ó. Que, que é no. Peraí, deixa eu ver. Acho que é no minuto 1 ponto. No 1 hora e 4 minutos. 1 hora, 4 minutos e 49 segundos. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. 1 hora e 4 minutos. E 49 segundos. Aí o Paulo tá na putaria louca, mas tá tristão, gente. Essa é a parte que ele foi coagido, eu acho Aí, que você ó. tinha falado. Esse momento aí que vai aparecer é o fascistão lá. E ele Mano, tá. caralho, é tipo realmente o Bolsonaro de jet ski, mano. Tá até na praia. Aí, por exemplo, tá aparecendo TV Eldorado, apresenta. Por quê? Porque antes dessa cena, o Paulo tinha sido coagido a fazer o plano lá de. Ele tinha feito um plano e ele ia escrever esse plano na televisão do Fuentes. Que aí foi essa no canal do matéria, Fuentes. essa matéria, que foi uma matéria do Paulo falando mal do Portírio, né? Portífero, não lembro o nome do maluco. Porfírio. Porfírio, é esse maluco aí, tá ligado? Uhum. Ai, mano. E aí, tipo, o cara fica putaço porque tem coisa ali que só o Paulo sabe, eu acho, né? Que ele revelou. Mano, olha esse discurso que ele fala. Como um cara como eu chegou no poder? Nem ele não sabe. E atenção, senhoras e senhores. Vejam como se fez um político. Vejam como um homem sem nunca ter contato com um povo pôde se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado. Essa cena é basicamente isso. Agora ele vai ficar aí brisando numas cenas, mas ele não vai falar nada. Mas é importante saber essas coisas. Por exemplo, ali é uma imagem de quê? De um bagulho grego, parece, né? Sim. Baco. E o nazismo é muito louco, porque eu acho que eu falei isso no episódio passado, mas eu não completei. Porque é uma diferença, por exemplo, do bolsonarismo pro nazismo, por exemplo, é que, sei lá, no nazismo Hitler ele gostava de Wagner, tá ligado? Ele gostava de uma, entre aspas, alta cultura, né? E é muito louco, porque o Bolsonaro ele não tem essa alta cultura. E por isso que ele pegou muito no povo. Sacou? No fim, ele é um candidato populista. Sim, mas é louco entender essa parada que é. Como é que posso dizer? É volátil, é mutável, né? Que é o nazismo e suas diferentes formas, né? Porque tem essa também, mano, do nazismo ser esse bagulho romano, grego, né? Essa parada imperial, essa parada culta, né? Até tentaram, né? Aquele outro maluco que fez aquele discurso do Goebbels, sei lá como é que fala o nome do cara. Era meio classudo assim, mas na hora os caras já tirou o bagulho. Por quê? Epa. Né? Uhum.
E bizarro, porque, por exemplo, essas armas que aparecem, eu posso estar errado, tá? Posso estar errado. Mas parecem, mano, armas soviéticas, cara. É só arma soviética que aparece. Parece. Posso estar errado, mas sempre que aparece uma arma, parece uma arma soviética, cara. Parece uma K-47, parece um. Não sei. Essa cena, tipo, por exemplo, é mal confuso, porque a gente tava vendo a reportagem do Paulo. Aqui agora eu acho que já não é mais a reportagem do Paulo. É o cara indo encontrar o Paulo, eu acho. Porque meio que parece que mostra a reportagem do Paulo e mostra meio que a repercussão que tá tendo até pra porque esse o cara. Paulo meio que deu uma zoada nele, né? Tá ligado? Assim, ele fez uma cena dele lá andando e a narração era como que um cara tão distante do povo pode chegar até o poder. Então ele deu uma zoada, né? Aí o cara complicado. Ele parece brabão. Ele parece até uma coisa meio Mano, demoníaca. o cara é tipo o Coringa muito antes do Coringa, tá ligado? Muito antes. É um incel. Eis as principais manchetes Desculpa, acabei de ver aqui que o Guimê 1920. e o Sapato foram expulsos. Caralho, sério. Foram por causa do bagulho lá Eu nem da. tô assistindo mais. Mano, depois que o Fred Nicasso Nossa, saiu, Jô, mas você deveria assistir, porque o bagulho tá pegando fogo agora. fiquei meio pá. Nossa, mas tá muito melhor até. Não melhor, assim, porque infelizmente essa madrugada aconteceu uma coisa horrível, né? Mas... Eu vi um bagulho aí que tava rolando. Ju, o Guimê, ele passou a mão na menina. É, Simplesmente um não bagulho saiu assim. e o Sapato imobilizou ela, beijou ela à força. A mulher tá há 24 horas em solo brasileiro e já foi assediada por 2 caras dentro de uma casa vigiada. Mano, é bizarro isso. Tipo, ela falou várias vezes não. E eles acabaram de ser expulsos. Por causa desses comportamentos. Enfim, isso, desculpa aí ter saído não, do trânsito da porra, terra. É isso aí. Mas, Terra caralho. em trânsito. Não, porque já aconteceu coisa muito pior, assim, no Big Brother eles nunca fizeram nada. Que bom que eles estão tomando esse tipo de atitude mesmo, porque é isso. Tem que ter a mina Existem limites. completamente assediada. O cara imobilizou ela pra tentar beijar ela em rede nacional. Bizarro. A menina fazia horas que a menina tinha chegado e a menina deixou claro que não queria. Então, assim, o que dá pra se fazer? Se é um ambiente que teoricamente é seguro, porque tá todo mundo vendo, a pessoa é assediada assim em pouquíssimo tempo. Então, não é seguro. Enfim. Talvez não exista. Não existe um lugar seguro para mulher, definitivamente. Passando aqui da Terra em Transe, né? Saindo de uma Terra em Transe para outra, essa é uma cena então que eu achei interessante. E aí, já indo para os finais, assim, tem essa cena que você falou do povo, né? Que ele tá lá. Peraí, deixa eu tentar achar. Essa aqui, ó. Coloca no 1h, 21 minutos e 10 segundos. E o povo tenta dizer quem ele é ali na cena. Eita, travou? Mano, o bagulho aqui ficou sinistro, cara. Mas já voltou. Aí. Um operário. 1 minuto, 1h, 21 minutos e 14 e 10 segundos. Acho que tá tudo errado. Não, eu não sei mesmo o que fazer. Ele tá falando, né? Essa cena que o povo tenta falar quem eles são. Peraí. É interessante antes, eu acho, viu, cara? Pegar, porque... Tudo bem, pode colocar. Tava rolando uma brisa. Acho que alguém falou, né? Fala, Jerônimo! Ou sai correndo atrás do primeiro. A culpa... Todos nós marchamos para ele. Mas o abismo isso saía. aqui é Nietzsche, cara, que ele falou essa hora. O abismo. Você jogou Vieira no abismo. O abismo está aí aberto. Todos nós marchamos para ele.
Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo. A culpa não é do povo. Saem correndo atrás do primeiro que lhes acena com uma espada ou uma cruz. O povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala. Ó, de novo, uma arma talvez russa. Não. Mano, todo mundo parou, mano. O cara meteu o tiro e não deu pra ouvir o tiro. Bizarro, assim, mano, essa Bizarro. parte. Tenha medo. Não colocaram a dublagem do tiro. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Caralho, depois nem imaginar que ia vir o Lula, cara. E o Lula nem existia nessa época, mano. Quer dizer, existia, mas ele só foi ser o Sim, Lula não em politicamente, 1978, né? cara. É esse cara que aparece depois, que é, eu acho que é um ator. Não sei se ele é famoso. Ele é um ator famoso, super famoso. Esse maluco aí, ó. Ele é super famoso. É tipo o Zeca Pagodinho. Não, como assim, Zeca Pagodinho? É, o Zeca Pagodinho jovem. Sim. O Zeca Pagodinho jovem parece esse cara, ué. Coloca uma Ah, foto aí tá. dele depois pra você ver. É, ele é o Flávio Migliacci. Mas ele é famoso. Mano, pô. esse cara é o que faz o Charrita, mano. É famoso. No Entre Tapas e Beijos Entre lá, Tapas e mano. Beijos, é. Lembra aquele Charrita. carinha, a Charrita lá, o Charrita, um veinho, lembra? É um veinho, mano. É ele, cara. Olha, ele tá novão aqui, cara. Caralho, Chalita. É Chalita, não é? Ele é Caralho, famoso. mano. Ele é um ator famoso pra caralho. Então ele tava novão aqui, mano. Caralho, Chalita. mano. Chalita, mano. Caralho, olha que fita, mano. Um momento! Um momento, minha gente! Um momento! A diferença de um povo pro outro. Esse povo aqui, ó, gritando. Eu vou falar agora. Caralho! Eu vou falar. Basicamente, não, mas é basicamente isso. Desculpa, não, mas é que tava passando ali, aí a cena passou e o Caio falou, caralho. Ele falou mesmo. Enfim, Peraí, mano, a cena não acabou, mano, essa cena é embaçada. Olha os Com cartazes licença em dos branco. doutores. Lembra que eu falei? Quê? Os cartazes todos em branco. Ah, sim. Verdade. Seu Jerônimo, faz a política da gente. Mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Que loucura do caralho, mano. Olha essa loucura, mano, esse filme, mano. Meu Deus, mano. Mas essa cena do Chalita foi embaçada, tá? O Chalita arregaça.
E aí a última cena que eu acho Chegamos que, a tipo, 1h40 já, cara. mas, Vamos encerrar. mas deixa eu mostrar a última cena. A última cena que eu acho marcante é aquela do que eu disse do cara do Porfírio tentando aliciar ali o cara dono das indústrias pro lado dele, e ele fala, veja a classe que você pertence, porque a luta de classe ela existe. Numa hora, 1h e 30 minutos e Mas 47 Paulo tem alguma segundos. coerência política? Afinal, Vieira é um democrata. Democrata? Ele pertenceu ao partido extremista na juventude. Você também. Mas eu encontrei Deus. Eu sei, mas as cartas estão aí. Estamos em campos opostos. Tá, mas tá vendo como que é a brisa? Tipo, parece que eles falam que eles foram do partido extremista na juventude, como se fosse uma parada, sabe, de juvenil, de fantasioso, sabe, de infantilizado esse tipo de pensamento. E hoje eles são maduros, eles estão no outro lado. Opostos. Bravo. Bravo. Mas não lhe fica bem essa linguagem de orgulho. Porque você não tem o mínimo do Você tá orgulho deixando da rolar coragem essa cena de Paulo. toda? Silêncio, Júlio. É a cena, porque senão vai ser só aquela parte. Então tá bom. Silêncio. Álvaro depois veio a mim contar a traição. Álvaro veio tão morto como eu. Álvaro trazia o nojo de tudo no sangue. As cúpulas revolucionárias, que palhaçada. Sabe qual é o resultado do pacto de Paulo? Vieira, extremista. Tipo, ó, é uma brisa, porque a cena anterior, o cara que tava caminhando, ele tá aqui, ó, no fundo da cena. Ele foi contar essa cena agora pro Paulo. Que trabalhava no jornal desse maluco aqui. Que tá com essas mangas brancas aqui na frente. Que é o cara que você falou, qual que é o nome dele mesmo? Fuentes. Uma vez Vieira no poder, eles Um engoliram grande você. empresário aí. Eles não respeitam pactos. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga. Trabalhadora! Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez. Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Como posso chegar ao poder sem a ajuda de Veja Paulo? se esse não é o discurso que a gente tem ouvido aí nos últimos 4 anos aí que elegeu o ex-presidente. O Bolsonaro. Bolsonaro. Em 67 tava rolando o mesmo discurso, tá, galerinha? Mano, assistam, cara. É isso. Vejam Assistam. aí, é isso daí que tem. Vocês viram a cena quebrando a quarta parede? É uma coisa loucura. Dê É uma loucura. chance. Façam aí as suas críticas também, que vocês acharam e tal. Como vocês viram aqui, né? A gente falou várias coisas. Conflituante, igual o filme, cara. Igual o filme. Tudo contraditório e tudo louco, porque é isso. O filme ele tem essa pegada mesmo. Então, sigam a gente aqui na Vale nossa. a pena. Glauber Rocha. Opa! Braga. Finalizamos bem. Glauber Lembrando Rocha. do tá ligado? Rochinha. Diretor brasileiro, filme brasileiro, tá ligado? O filme que eu assisti não era no YouTube, era num outro lugar aí, que eu não. Enfim. E que tava titulado assim, ó, também do lado, assim, Canal Brasil. É filme de Canal Brasil essa porra, mano, tá ligado? Não, e é um filme que, tipo assim, ganhou vários prêmios, gente. É super conhecido, assim. Não que isso seja algo ganhar prêmios. Não significa algo, vale a mas pena, pra vocês sabe? saberem aí que é uma parada que tá rolando, que rolou. Já rolou faz tempo, hein, mano? 1967 o bagulho. Mais de 50 anos. Muito louco pensar isso, cara. É um filme que. Sei lá. Hoje é difícil ver filme assim.
Sei lá, qual é o último filme brasileiro que saiu assim? É Bacurau? fada. É o quê? Mentira, não sei. Eu joguei o nome do É filme da fada? Kéfera. O nome do filme da Kéfera, não é? Ah, nem sabia, Desculpa, mano. eu só lembrei disso Eu nem agora. sabia, cara. Eu acho que é. Tá maluco, mano. Ah, É isso então, mano. 1h40 ó. Olha tá aí. bom, né? Vai, tá razoável. A gente passou o filme todo aqui com vocês. Da hora. É isso. Gente, sabe onde seguir a gente? Tá aqui, todas as informações. Semana que vem é nós. Tamo. As informações não estão aqui falando, ainda, tamo mas elas vão estar. Mas estarão. E estamos falando aí. Em com algum tudo. momento. Vou agora, eu vou pegar a minha nave espacial e seguir novamente o caminho para o meu planeta em trânsito e deixar esse aqui em paz. Valeu, pessoal. Falou, até a próxima semana. Com mais brisas viscerais. Tchau! Brisas viscerais. Brisas viscerais. Brisas viscerais. Brisas viscerais.